Evangelista Lucas, capítulo 22, os versos de 7 a 13. Diz assim a boa palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Palavra do Senhor, palavra de vida. O tema dessa palavra, a mensagem desta noite, é o mestre da amizade. O mestre da amizade. Jesus foi reconhecidamente um mestre, todos nós sabemos, pela sua sabedoria, pela sabedoria que emanava dele, dos seus ensinamentos, dos seus gestos, das suas atitudes. A sua vida refletia quem ele era, os seus ensinamentos refletiam quem ele era, de maneira que não havia separação entre os ensinos de Jesus e a sua vida, e portanto ele era reconhecidamente um mestre. Podemos afirmar que ele foi o mestre do amor, foi o mestre da vida, foi o mestre da humildade, o mestre da sensibilidade, o mestre do perdão, o mestre da verdade, o mestre da justiça, o mestre da generosidade, o mestre da compaixão, o mestre inesquecível, o mestre em fazer amigos, e por isso mesmo podemos dizer que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, foi o mestre dos mestres. Jesus foi o mestre da amizade, e ele nos ensina que vale a pena de fato fazer amigos. E ele, na sua habilidade de fazer amigos, uma coisa aprendemos e deve ficar bem nítido para nós, é que em fazer amigos ele não fez barganha, não barganhou com ninguém para ter a sua amizade. O mestre não abriu mão dos seus valores, ele não negociou sua mensagem, ele não comprometeu o seu caráter, ou seja, para Jesus não valia tudo em nome de ter um amigo, em nome de fazer uma amizade. Jesus não se aproximou das pessoas para fazer amizade pensando no que elas tinham para oferecer. Jesus não pensou naquilo que elas possuíam. Jesus aproximou-se das pessoas pensando no valor que elas tinham em si mesmas, mas muito mais interessado no que ele poderia oferecer para essas pessoas. Por essa razão, e também entre tantas razões, destacamos ele como o mestre da amizade, que sobressai na sua forma de se relacionar com as pessoas indistintamente, independentemente do seu status quo, da sua posição econômica, do seu sexo, da sua idade, seja qual fosse a pessoa, Jesus mostrou interesse por cada uma delas, inclusive por crianças, por jovens, por adolescentes, por homens, por mulheres, pelos mais simples, pelos mais notáveis, sim, a todos Jesus dispôs-se a se tornar amigo. Jesus só não foi amigo daqueles que não queriam de fato a sua amizade, daqueles que eram obstinadamente homens e mulheres do mal. No mais, Jesus viveu de modo a ser amigo de todos, a ouvir a todos, a atender a todos, a tratar de todos e a servir a todos, pensando no bem de todos e de que maneira poderia melhor estar servindo a todos dentro desse contexto que nós falamos. E aí, porque Jesus fez muitos amigos,
apesar de muitos se levantarem contra ele, mas a verdade é que quando lemos os evangelhos percebemos que muitas pessoas foram no mínimo simpatizantes de Jesus e outras se tornaram de fato amigos de Jesus, amigas de Jesus. E nós queremos destacar aqui alguns momentos em que o mestre da amizade pôde então também desfrutar dessa sua postura na relação com as pessoas, na valorização do ser humano e na disposição de servi-los na sua dignidade, com respeito, com carinho, com amor e com atenção. Então quero destacar pelo menos 5 momentos, começando por este primeiro momento do texto que nós lemos. E o texto que nós lemos é um texto muito interessante, um texto emblemático que deve nos chamar a atenção. Não sei se quando você leu esse texto em outra ocasião, se você não ficou fazendo aqui algumas reflexões, mas nós percebemos aqui que Jesus surpreende os seus discípulos, porque chega o dia em que deveria celebrar a Santa Ceia, deveria ser celebrada a Páscoa, e o judeu, quando chegava o dia da Páscoa, ele precisava ter um lugar em família ou com os amigos para celebrar a Páscoa. E então chegou o dia da Páscoa e os discípulos estavam com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que precisava de um lugar para celebrar a Páscoa. E os discípulos então falaram: mas onde é que o Senhor quer que celebremos a Páscoa? E Jesus falou para eles que eles poderiam ir lá em Jerusalém e ver um homem que estava com um cântaro na cabeça, e eles seguissem aquele homem. Quando aquele homem entrasse na casa, a casa que eles entrassem, eles fossem lá e dissessem: olha, o mestre precisa preparar a Páscoa, e fale somente isso, e então aquele homem haverá de dizer o que deve fazer. E diz o texto então que os discípulos obedeceram, seguiram aquele homem, chegaram na cidade, seguiram o homem, e então quando chegou lá, diz que já havia um espaçoso cenáculo, um espaço reservado com tudo o que precisava para celebrar a Páscoa. E o que é que nos chama a atenção nesse texto? Nos chama a atenção é que talvez os discípulos não sabiam que Jesus tinha um amigo querido, especial em Jerusalém. Nos momentos que Jesus passou em Jerusalém, ele havia feito amizade com este homem que o texto não fala o nome, que o texto não descreve nada a seu respeito, mas foi alguém que Jesus certamente tratou com dignidade, tratou com respeito, tratou com atenção, de maneira que a postura de Jesus, o ensino de Jesus, a maneira como Jesus lidou com aquele homem, marcou a vida dele. E agora que Jesus estava chegando o momento de ir para a cruz, o momento final da sua vida, e precisava de um lugar para celebrar a ceia com seus discípulos, Jesus agora pôde contar com aquele amigo que ele havia feito na cidade de Jerusalém, e os discípulos então ficaram agora assim, meio que surpresos. Quem será este homem? O que é que Jesus tratou com ele? A verdade é que aquele homem, no trato com Jesus, sentiu-se grato por quem Jesus era, pela maneira como Jesus lidou com ele, de tal maneira que quando Jesus precisou daquele homem para realizar a Páscoa, Jesus teve um cenáculo. Cenáculo, o sentido era como que um apartamento na parte superior, não é? Na parte de cima, onde eles podiam se reunir para um jantar ou para um encontro social. Diz o texto que o cenáculo era espaçoso, e que tudo estava devidamente preparado. Aquele homem a quem Jesus havia conhecido, agora foi generoso com Jesus. Retribuiu certamente a generosidade que havia recebido. Retribuindo a amizade que havia recebido. Retribuindo agora com gratidão o que havia recebido do Senhor. E no momento então que Jesus precisou dele, ele então, como que dizendo: pode contar aqui comigo, Senhor, o espaço está reservado para o Senhor realizar a sua ceia. Jesus fez essa amizade especial. Esse foi o primeiro momento desse amigo que não se sabe o nome, desse amigo que não se sabe o endereço, desse amigo que não temos detalhes, mas foi alguém que certamente Jesus tratou, sendo amigo, para que pudesse receber dele manifestações de amizade. O segundo momento que nós percebemos desse relacionamento de Jesus com amigos foi na aldeia de Betânia. Em Betânia, Jesus tinha alguns amigos. Vocês lembram de quem eram os amigos de Jesus?
duas irmãs e um irmão, que era Lázaro, Maria e Marta. E ali diz o texto, Lucas capítulo 10, verso 38, que indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E no capítulo 11 do mesmo Evangelho de João, verso 1, diz que, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então o que é que nós percebemos? Nesse tempo que Jesus esteve na sua peregrinação, na sua missão, no seu trabalho, pregando o Evangelho, Jesus fez amizade também com pessoas simples. Jesus fez amizade com Marta, Maria e Lázaro, que eram pessoas simples, moravam numa aldeia, moravam num povoado, mas era alguém que quando Jesus passava ali, eles então convidavam Jesus para ficar naquela casa, e era uma casa que Jesus tinha prazer de ficar. E certamente era um lugar onde Jesus se sentia confortável, e certamente era um lugar onde tinha boas conversas, e certamente era um lugar onde eles tinham prazer de ouvir de Jesus. E certamente eles foram muitas vezes abençoados pelo ensinamento de Jesus, pela graça de Jesus, de maneira que nós temos aquele texto que fala que quando Jesus entrou na casa de Maria e Marta, Maria senta aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo, enquanto Marta está preocupada em preparar a janta, em arrumar a casa. O que nós percebemos então é que Jesus fez amizade com aquela família e que Jesus então tinha um relacionamento, de maneira que a hora que eles precisaram de Jesus, Jesus estava com eles, e a hora que eles precisaram de Jesus, que Jesus precisou deles, eles também estavam lá. Ou seja, Jesus estava cansado de sua missão, tinha trabalhado muito, mas quando chegou naquela aldeia, ele pôde encontrar uma casa simples, mas uma casa acolhedora, uma casa amiga, uma casa onde Jesus pôde ficar, uma casa onde Jesus pôde se alimentar. E então também quando aquela família precisou de Jesus, num momento muito difícil, que foi quando morreu Lázaro, eles então puderam recorrer a Jesus, e não obstante terem pensado que o mestre havia lhes abandonado, mas no tempo oportuno o mestre chegou e ministrou uma palavra de graça e de vida para o irmão Lázaro, que estava morto e voltou a viver. Mas percebemos então Jesus fazendo amizade com essa família simples, não interessado no que eles poderiam servir, mas Jesus pensando de que maneira ele poderia servir estas famílias. O terceiro momento, nós percebemos o relacionamento de Jesus quando ele precisou, entre aspas, de um defensor, né? Jesus precisou de um defensor público, viu, Cláudio? Entre aspas. E aí, esse defensor, todos nós sabemos o nome. Nós lembramos daquele camarada que no capítulo 3 do Evangelho de João foi encontrar-se com Jesus à noite. E ele era príncipe dos fariseus. E o seu nome era Nicodemos, e ele foi encontrar-se com Jesus à noite, porque sendo um notável entre os fariseus, e os fariseus estavam perseguindo Jesus, então ele não quis encontrar-se com Jesus durante o dia, para não ser mal entendido, não ser mal interpretado, então procurou o Senhor à noite. E diz o texto, no Evangelho de no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 51, que quando os fariseus estavam se mobilizando para mandar prender e matar Jesus, mandaram soldados para prendê-los, os soldados foram prender Jesus, Jesus estava pregando uma mensagem naquela noite, os soldados foram tão tocados pela mensagem que Jesus estava pregando, que eles não conseguiram prender Jesus, eles foram constrangidos pelo poder e a vivacidade da mensagem do Senhor, e eles voltaram sem terem prendido o Senhor. E os fariseus disseram então, os príncipes dos fariseus: por que vocês não prenderam o homem? E eles falaram então: olha, jamais alguém falou como este homem, então nós não conseguimos trazê-lo. A mensagem dele então envolveu aqueles soldados. E então é nesse momento em que os príncipes dos fariseus estão querendo prender Jesus, que levanta-se aquele homem que tinha ido com Jesus à noite, Nicodemos, e entre os seus pares então falou: olha, vocês estão querendo prender esse homem chamado Jesus, mas lembre-se, não convém na nossa lei prender um homem sem primeiro examiná-lo e dar oportunidade de defesa para depois julgá-lo. Então Nicodemos entra em defesa de Jesus, porque naquele primeiro momento que ele encontrou-se com Jesus,
ele foi tratado com respeito, ele foi tratado com dignidade, ele foi ouvido, ele foi ensinado a respeito do reino de Deus, sem rejeição e sem preconceito. E as palavras que Jesus proferiu naquele encontro com Nicodemos, ficou mexendo na sua mente e no seu coração. A maneira cortês, amorosa, graciosa e sábia com a qual Jesus se dirigiu a Nicodemos fez com que ele ficasse tocado, sobretudo pela graça de Deus que acompanhava as palavras do Senhor Jesus. E agora então, quando pensaram em prender Jesus, Nicodemos, com seu coração tocado pelas palavras do mestre, tocado então pela maneira como foi recebido, ele então entra em defesa de Jesus e fala: olha, não convém tratar alguém de acordo com a nossa lei antes de examiná-lo, de julgar e de dar a oportunidade dele se defender. É claro, os seus pares ficaram chateados e disseram: ora, porventura pode vir alguma coisa boa de Belém e porventura você também está, diríamos aí, simpatizando com ele. E Nicodemos ali silenciou. Mas nós vamos ver o quanto essa amizade avançou mais na frente em relação a esse contato que Jesus teve com Nicodemos. E aí nós podemos perceber um outro momento dessa habilidade do mestre em fazer amizade no seu trato, quando ele precisou de um túmulo. Sim, o Senhor Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha famílias de posses, e quando o Senhor Jesus foi crucificado, o Senhor Jesus não tinha nenhum lugar onde ele pudesse ser sepultado dignamente. E havia uma promessa que fora dada pelo profeta Isaías, que entre os ricos ele seria sepultado. Mas como? Se a família de Jesus era uma família simples, era uma família pobre. E olha só, a maneira com a qual Jesus também tratou esses homens. O Evangelho nos informa que quando Jesus morreu, e quando chegou o terceiro dia em que ele deveria ser tirado da cruz para ser sepultado, Jesus pôde contar com a simpatia daqueles a quem ele tratou bem, a quem ele ministrou palavra de vida, de graça e de misericórdia. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 19, verso 38 e 39, olha só a descrição. Diz o texto: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que ele lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha só que interessante. Jesus agora, depois de sepultado, manifesta-se um discípulo que estava no anonimato. Até então a Bíblia não havia falado de José de Arimateia. E José de Arimateia era um dos principais dos fariseus, membro do Sinédrio, um nobre reconhecido entre os judeus, um homem de muitas posses, que em outra ocasião, o texto não diz quando, em nenhum outro momento se fala a respeito de José de Arimateia, mas a bem da verdade em que em algum momento ele ouviu a mensagem de Jesus, ele teve uma oportunidade de vê-lo, ou de conversar com ele, ou de ouvir a palavra, e a palavra de Jesus lhe alcançou, e ele tornou-se um discípulo de Jesus, ainda que no anonimato. E aí ele pede a Pilatos autorização, ou seja, ele se manifesta. Porque quando ele vai para uma autoridade, e aí ele pede autorização para sepultar um homem que havia sido preso, que havia sido escarnecido, que havia morrido como um malfeitor, que a sociedade havia desprezado, ou uma boa parte da sociedade havia desprezado. Ao pedir o corpo do Senhor Jesus para sepultar, José de Arimateia estava publicando o seu respeito, a sua simpatia, a sua fé por aquele que foi crucificado naquela ocasião. E ele então, como nobre, recebeu autorização e juntou-se a ele um outro fariseu, que nós falamos aqui, esse doutor, príncipe dos fariseus, chamado Nicodemos, que também era rico. Juntaram-se então dois nobres, dois ricos, dois homens reconhecidos na cidade,
para sepultar aquele homem simples, que um dia olhou para eles e falou-lhes com sabedoria, com respeito, com graça, com misericórdia, como nenhuma outra pessoa havia falado. E eles, não obstante não terem sido constrangidos pelo Senhor a fazer nada, mas eles tiveram em si uma dívida de gratidão por aquele que lhes tratou com tanta galhardia, com tanta graça, com tanto amor e com tanta sabedoria, ensinou-lhes a respeito da vida, a respeito das coisas de Deus, porque diz o texto que José de Arimateia havia se tornado um discípulo do Senhor, ainda que não tinha se manifestado. E nós vemos aqui o texto: Nicodemos ouviu Jesus no capítulo 3, no capítulo 7 ele defende Jesus, e agora ele publica a sua fé, juntando-se a José de Arimateia para sepultar dignamente no sepulcro dos nobres aquele que eles tiveram a oportunidade de conhecer, o Senhor Jesus. Então Jesus nos ensina com a sua vida e do seu modo a fazer amigos, a ser amigos. E por fim, não que não tenha outros encontros, não que não teríamos outros exemplos, mas por fim fazemos menção quando ele precisou de amigos mais chegados que irmão. Jesus teve esses que nós estamos falando, mas Jesus teve aqueles que ele então tinha como amigos mais chegados que irmão. E quem eram os amigos mais chegados que os irmãos? Aqueles que Jesus chamou para estar mais perto deles, aqueles a quem Jesus dedicou a maior parte de sua vida, aquele com os quais Jesus passou o tempo comendo, andando, conversando, em oração, realizando as tarefas. Os seus discípulos, os 12, Jesus dedicou mais tempo, mais atenção conversando com eles, ouvindo-lhes, ensinando-lhes, corrigindo-lhes, dedicando tempo, atenção em tudo que eles precisavam. E aí a esses que andaram com Jesus mais próximos, esses 12 que andaram com o Senhor, Jesus então abriu-lhes o coração. E tem um texto que nós podemos ler juntos, João capítulo 15, verso 15, a esses discípulos a quem Jesus chamou para caminhar com eles, a esses que foram amigos mais chegados que os irmãos, Jesus falou: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqueles discípulos, Jesus os tinha como amigos mais chegados que irmãos. Os irmãos de Jesus não confiaram muito nele. Os irmãos de Jesus não acreditaram no primeiro momento que ele era o Messias. E foi Jesus quem disse: olha, não, o profeta não terá honra na sua própria casa. Porque os seus irmãos até então não haviam compreendido quem de fato ele era. Mas aí aqueles seus discípulos que andaram com ele, Jesus falou: esses aí são meus irmãos. E mais tarde Jesus vai falar que eles não eram servos e não eram simplesmente irmãos, mas Jesus diz: eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto o Pai tem revelado a mim, eu tenho revelado também a vocês. Então Jesus, enquanto ele viveu entre nós, ele viveu de tal maneira a tratar as pessoas todas com respeito, repito, com dignidade, com atenção, com graça, com amor. Não desprezou ninguém, a não ser aqueles que se aproximaram dele obstinadamente, com o coração fechado, disposto para o mal, que não quiseram ouvir a respeito das boas novas do Evangelho. Aí sim, com esse Jesus foi incisivo, Jesus foi duro e confrontou, porque ele não abria mão de quem ele era, ele não abria mão da sua missão, ele não abria mão daquilo que ele veio para fazer. Mas a todos quantos estavam interessados, Jesus mostrou-se também interessado e disposto a aproximar-se de todos, como já falamos. Para Jesus ter esses amigos, ele antes foi amigos. E nós aprendemos com Jesus que se nós desejamos amigos, antes de querer que as pessoas sejam nossas amigas, nós precisamos primeiro ser amigos das pessoas. Antes de querermos que as pessoas nos sirvam, nós precisamos primeiro servir as pessoas. Antes de querermos que as pessoas nos tratem com dignidade, nós precisamos primeiro tratá-las. Antes de querermos a atenção das pessoas,
Nós precisamos primeiro dar atenção para elas. Antes de querermos o respeito delas, precisamos respeitá-las. Antes de querermos o amor delas, precisamos amá-las. Jesus nos ensinou que para termos amigos, nós precisamos primeiro ser amigos. Ele acolheu, Ele ensinou, Ele curou, Ele libertou, Ele serviu, Ele perdoou, Ele amou, Ele dedicou a sua vida às pessoas. O mestre da amizade nos ensina que precisamos primeiro ser amigos, que precisamos primeiro mostrar disposição no trato com as pessoas. O apóstolo Paulo, mais tarde, tendo sido aquele que teve a revelação do Senhor após a ressurreição, tendo aprendido com o Senhor e com aqueles que tinham andado com o Senhor, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 17 e 18, ele diz algo que está em plena coerência com o que já tinha dito o Senhor Jesus. Ele diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Queridos irmãos e irmãs, aprendemos nesta noite com o mestre da amizade. Aprendemos nessa noite que os nossos dias aqui são tão limitados, e para que estarmos criando problemas com as pessoas? Para que a vaidade? Para que o orgulho? Para que a soberba? Para que a empáfia? Para que o complexo de superioridade, de colocando superior as pessoas, de destratar as pessoas? Para que nutrir mágoa, rancor, ressentimento, ira, desejo de vingança no nosso coração? Os nossos dias aqui são tão breves. Então, no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. E aí, é claro, não vamos abrir mão da verdade, não vamos abrir mão da justiça, não vamos abrir mão da luz, não vamos abrir mão do que é certo. Mas no que depender de nós, devemos tratar bem a todos. No que depender de nós, devemos ter paz com todos. No que depender de nós, devemos nos relacionar bem com todos. No que depender de nós, devemos tratar as pessoas como sendo amigos delas. E na nossa caminhada, muito provavelmente, em vários momentos da vida, nós poderemos contar com pessoas, porque nós fomos amigos delas. Elas manifestarão atitudes de amizade para conosco. Não devemos nos aproximar delas com o interesse do que elas possam nos oferecer. Devemos nos aproximar delas pelas pessoas valorosas que elas são, independentemente de qualquer posição que exerçam, de qualquer situação social. Devemos aproximar delas com a disposição de servi-las, de ajudá-las. Devemos aproximar delas para sermos amigos. Mas é certo que se agirmos assim, em tempo oportuno, como disse o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, se não estou enganado, se lança o teu pão sobre as águas, e depois de um tempo o verás. Ou seja, você lança o pão afunda, e depois ele volta novamente. Não é assim? Assim também são atitudes amigas. Assim também são as nossas atitudes no trato com as pessoas. Somos tratantes, somos amigos, somos corteses, somos generosos, somos graciosos, misericordiosos, compreensivos, amorosos. O que é que vamos receber? O que é que vai voltar para nós? Vai voltar o resultado das sementes que nós plantamos por onde nós passamos. Então, nesta noite, aprendamos com o mestre dos mestres e o mestre da amizade, que soube valorizar todas as pessoas, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, judeus, gregos, independentemente de posição social, todos foram devidamente tratados pelo Senhor, a não ser aqueles que não quiseram de fato, que estavam obstinadamente no mal. Jesus não negociou com esses, e nem eu nem você deve negociar com quem está obstinado na prática do mal, da injustiça. Mas aqueles que estiverem dispostos, ainda que tenham praticado injustiça, ainda que tenham praticado maldade, ainda que tenham falhado,
se estiverem dispostos a reconhecer, a mudar, dê a oportunidade, perdoe e ajude, porque o mais beneficiado será você ao agir dessa forma. Foi isso que aconteceu com o mestre. Aquele que agiu dessa forma foi aquele que foi engrandecido, recebeu um nome que está acima de todo nome, recebeu toda a glória, todo o louvor do Pai, e recebe e receberá para todo sempre o louvor, a adoração de todos os seus amigos e amigas que estão espalhados sobre a face da terra, como tem recebido nessa noite dos amigos da Igreja Presbiteriana Independente Central de Cuiabá. Amém? Porque Jesus disse: já não vos chamo servos, eu tenho vos chamado amigos. Então nessa noite, nós que cremos, nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, temos Jesus como nosso amigo e somos chamados a ser também seus amigos, a andarmos de acordo com a sua palavra, a palavra de vida do Mestre Jesus.